Olá, bem-vindos a este espaço de reflexão sobre os programas e as ideias dos partidos políticos com representação parlamentar sobre uma área dos sistemas de saúde progressivamente mais relevante à medida que a população envelhece, os cuidados de longa duração. Para tal, convidamos todos os partidos políticos com representação parlamentar a responder por entrevistas a 5 questões centrais que lhes foram previamente distribuídas. Por indicação dos partidos, serão entrevistados pelo PS, o Dr. Manuel Pizarro, eurodeputado e presidente da Federação Distrital do Porto; pelo PSD, o professor António Araújo, coordenador da área da saúde no Conselho Estratégico Nacional; pelo Bloco de Esquerda, o Dr. José Soeiro, deputado na Assembleia da República e candidato pelo Porto; pela CDU, a enfermeira Ângela Moreira, candidata pelo Porto; pelo PAN, a doutora Anabela Castro, assessora da Saúde e da Educação do Grupo Parlamentar; pela Iniciativa Liberal, o enfermeiro Cristiano Santos, cabeça de lista por Aveiro; pelo Partido Livre, o Dr. Diamantino Raposinho, candidato pelo Porto. Com o CDS, não foi possível agendar a entrevista em tempo útil. O Partido Chega não respondeu ao convite que endereçamos. Durante a pandemia, a omissão de cuidados de que as pessoas dependentes no autocuidado são vítimas tornou-se evidente na comunicação social através de imagens, depoimentos, narrativas e casos que ainda hoje tramitam nos tribunais portugueses. Discutir na campanha eleitoral este assunto é contribuir para a cidadania, para a democracia e para o aprofundamento de um debate sobre uma das mais importantes reformas na área da saúde. Cada uma das 5 questões colocadas é enquadrada brevemente por dados de relatórios nacionais e internacionais que abordam o tema, assim como com dados resultantes da investigação científica publicada. Passemos então ao enquadramento da primeira questão e, de seguida, ao que nos têm a dizer os partidos políticos com representação parlamentar. Em 2019, em Portugal, 22% da população tinha 65 ou mais anos. Estimativas da OCDE apontam para que em 2050 esse indicador passe para 34%. Ou seja, cerca de 1/3 dos residentes terá 65 ou mais anos. Estimando-se ainda que a população com 80 ou mais anos, em 2050, duplique. Em 2015, no relatório de primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, estimava-se por defeito que nos agregados familiares existentes em Portugal haveria mais de 110 mil pessoas dependentes no autocuidado nos domicílios, sendo que destas, cerca de 50 mil seriam pessoas dependentes acamadas. Adianta ao mesmo relatório que a população de pessoas dependentes no autocuidado integrada nas famílias, em Portugal, representa mais de 53 mil episódios de internamento hospitalar e mais de 130 mil episódios de recurso aos serviços de urgência por ano. O relatório da OCDE, Health at a Glance 2021, mostra que em 2019 em Portugal apenas 1,9% da população com 65 anos ou mais recebia cuidados de longa duração, enquanto a média dos países da OCDE a 23 era de 10,7%, ou seja, mais de 5 vezes superior. Muitas pessoas que precisam de cuidados de longa duração desejam permanecer em suas casas o maior tempo possível. Em resposta a essas preferências e aos altos custos dos cuidados de longa duração em instituições, muitos países da OCDE desenvolveram serviços para apoiar cuidados domiciliários para idosos. Na investigação levada a cabo por Parente em 2016, à pergunta sobre qual a melhor solução para si, se um dia experimentar dependência no autocuidado, 48,6% dos inquiridos preferiam ficar em casa se houver condições e 11,4% optam mesmo por ficar em casa, independentemente de estarem ou não reunidas as condições. Apesar da preferência demonstrada, em 2019, em Portugal, apenas 35% das pessoas com 65 anos ou mais que recebiam cuidados de longa duração recebiam-nos em casa, enquanto nos países da OCDE, a 25, o valor médio rondava os 68%, ou seja, praticamente o dobro. O referido relatório salienta a necessidade de mudanças nas políticas. Refere que nos últimos 10 anos, a Noruega, a Islândia, a Finlândia e a Dinamarca reduziram cada uma o número de camas em instalações de cuidados de longa duração em 15 ou mais por cada 1000 pessoas com 65 anos ou mais. As reduções no número de camas de cuidados de longa duração em instituições na Suécia foram impulsionadas por uma mudança de direção dos cuidados de longa duração da institucionalização para os cuidados domiciliários. Em Portugal, segundo o relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, no final do primeiro semestre de 2019, existiam 14.600 lugares na rede, incluindo a área pediátrica e a da saúde mental.
No primeiro semestre de 2019, foram assistidos pela Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 22.627 pessoas, o que representou um decréscimo de 1,2% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Do total de vagas, 5.667 eram relativas às SCCI, representando esta tipologia da rede a maior taxa de referenciação, 30%. Apesar de tudo, as vagas nas equipas de cuidados continuados integrados decresceram 2,1%. Segundo a Segurança Social, há em Portugal 2.526 lares de idosos, onde residem cerca de 100 mil pessoas. Acresce que a Segurança Social identificou mais de 1.000 lares de idosos ilegais. Ora, neste contexto, pode constatar-se facilmente que, atualmente, o sistema de cuidados de longa duração está predominantemente orientado para a institucionalização das pessoas dependentes no autocuidado. Gostava de começar por pedir-lhe que se referisse à intenção do seu partido sobre a eventual alteração ou à manutenção desta preferência por cuidados de longa duração em instituições em desfavor dos cuidados de longa duração domiciliários. Bem, é absolutamente evidente, e acho que os dados que também tornam isso claro, que nós devemos dar prioridade aos cuidados domiciliários. Isso não significa que num país como o nosso nós não tenhamos que investir ainda em mais cuidados de internamento, porque para nós não está claro que existe a resposta adequada mesmo ao nível dos cuidados de internamento. Eu chamo a atenção para que muitos doentes, no final do seu percurso escolar, do seu percurso hospitalar, continuam a ter muita dificuldade de acesso a cuidados de longa duração. Significam eles cuidados com a expectativa de uma reabilitação significativa, cuidados continuados com incorporação de fisioterapia e de outras tecnologias que permitem uma reabilitação dos doentes, significam eles cuidados para a manutenção da qualidade de vida e preservação da dignidade da vida. Temos doentes internados tempo demais nos hospitais à espera de um lugar na rede de cuidados continuados ou num outro local, por incapacidade das famílias de os receberem nas suas casas. Agora, o facto de nós queremos investir em aumentar o número de lugares de internamento não significa que não queiramos dar a prioridade aos cuidados domiciliários. E é claro que tem que haver um enorme reforço da capacidade das equipas de cuidados continuados integrados no ambulatório e, sobretudo, numa articulação virtuosa entre os serviços de saúde e as instituições que prestam serviços do âmbito da chamada segurança social ou apoio social. Essa articulação é também necessária. Eu tenho a expectativa de que a descentralização deste nível de cuidados para um nível mais próximo dos cidadãos pode criar as condições adequadas para essa articulação. Nós temos que, não podemos continuar a ter serviços que vivem de costas uns para os outros. E temos também que olhar para um outro aspecto, porque tudo isto tem que ter uma visão holística. Nós vivemos num país com profundas desigualdades sociais, em que quase 1/5 da população está em risco de pobreza. Essa porcentagem tem-se vindo a diminuir nestes 6 anos de governação do PS, mas continua a ser muito elevada. E existem muitas casas com más condições, mesmo do ponto de vista do conforto térmico. Isso cria exigências muito grandes na intervenção nessas casas. Eu acho que nós temos que intervir aos diferentes níveis. Temos que apoiar as famílias, temos por vezes que intervir nas casas, melhorar o conforto térmico, melhorar as condições, por exemplo, das instalações sanitárias e temos que ter equipas de profissionais adequados para dar apoio às pessoas. Portanto, eu diria que a resposta à pergunta é sim, mudar o paradigma para a valorização dos cuidados domiciliários sempre que possível. Isso não significa que num país como o nosso nós não tenhamos ainda que investir na criação de mais espaços qualificados de internamento, sobretudo que ajudem a fazer o percurso da pós-hospitalização de muitas pessoas que podem ainda recuperar muita autonomia se forem apoiados de forma clara nesse pós-internamento hospitalar. E devo dizer que há, desse ponto de vista, verbas muito significativas reservadas no plano de recuperação e resiliência que nós devemos aproveitar inteiramente. Eu acho que é também muito importante estimular a comunidade académica para nós termos mais conhecimento atualizado e bem informado sobre a realidade. Os estudos que estão feitos dizem que nós precisaríamos de cerca de 14 mil lugares de internamento, mas é preciso atualizar esses estudos e ver se eles correspondem à realidade do ano 2022. Nós temos neste momento cerca de 9 mil lugares de internamento. Isso significará que, independentemente desta mudança desta valorização prioritária dos cuidados domiciliários, nós teremos ainda que investir em cuidados em regime de internamento. Boa tarde.
em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Escola Superior da Enfermagem de Porto o convite que fez ao PSD para estar aqui presente e poder participar neste debate, transmitindo as ideias que temos sobre os cuidados de longa duração para os nossos cidadãos. E dizer que grande parte das preocupações que foram aqui demonstradas na pergunta são as preocupações que o PSD tem. Nós temos perfeita consciência de que temos uma população que está a envelhecer, ainda por cima com pouca qualidade de vida. Os nossos cidadãos destacam-se dos cidadãos europeus porque, apesar de terem esperanças de vida relativamente semelhantes à média da União Europeia, os últimos anos de vida somos dos países em que temos pior qualidade e, portanto, os nossos cidadãos, num futuro não muito longínquo, vão ser, sobretudo, ou em grande parte, cidadãos idosos, com muita comorbilidade e com pouca qualidade de vida. E nós queremos apostar em inverter um pouco este quadro cinzento. É evidente que a resposta à pergunta que nos foi colocada é relativamente simples. É evidente que nós queremos, sobretudo, apostar em cuidados de longa duração a nível domiciliário. Mas, dito isto e ficando isto claro, é evidente que há um trabalho muito grande por fazer, de forma a que se criem essas condições. E criando essas condições, é evidente que teremos que ter em atenção, primeiro, a questão dos cuidadores informais, não só em termos de capacitação, mas de apoio também. E relembro que foi há muito pouco tempo aprovado o Estatuto dos Cuidadores Informais na Assembleia da República, com grandes contributos do PSD, mas que, apesar de tudo, ficou ainda um pouco aquém daquilo que nós gostaríamos de ver plasmado na lei para proteger o cuidador informal e incentivar as pessoas do agregado familiar dos idosos e dos acamados a optarem por serem eles a prestarem cuidados de saúde aos seus familiares. E isto porque nós temos a perfeita noção de que os cuidados de saúde domiciliários prestados por um elemento de família, por exemplo, são muito mais baratos do que ter um cidadão internado numa unidade de cuidados continuados ou numa unidade de cuidados paliativos e muito mais barato quando os doentes estão internados em unidades hospitalares que são extremamente caras e que não estão preparadas para dar esse tipo de cuidados. E, portanto, para além de criarmos as condições aos cuidadores informais, como estava a dizer, é preciso capacitá-los, é preciso criar uma rede de instituições de retaguarda que os apoiem, não só na questão da capacitação, da formação, mas também do apoio psicológico, social, de forma a que eles se sintam também salvaguardados e respaldados em termos dos cuidados que prestam aos seus familiares. É preciso, de alguma forma, permitir depois que este tempo de apoio aos familiares pudesse vir a ser considerado para a reforma e também, como é evidente, facilitar a dedução das despesas dos cuidadores informais nos impostos que todos eles têm que pagar. E, portanto, a resposta à questão que foi colocada é muito simples. A concretização no global deste tipo de cuidados é bem mais complexa e vai exigir trabalho que com certeza se vai estender para lá de uma legislatura, se quisermos fazer um trabalho de base que seja robusto e sustentável para o futuro. Boa tarde, obrigado pelo convite e por esta entrevista que é sobre um tema que para nós tem muita centralidade e que a mim pessoalmente também me interessa e me mobiliza muito.
Nós temos vários problemas com o regime de cuidados em Portugal, com a organização social dos cuidados em Portugal, e não é apenas o facto de as respostas públicas de cuidados formais ou as respostas de cuidados formais privilegiarem a institucionalização. E nós entendemos que é preciso, precisamente, privilegiar todas as formas de cuidado formal, profissionais, que garantam que as pessoas preservam a sua autonomia, que não há uma ruptura entre as pessoas e a comunidade e o seu cotidiano, e por isso, sem prejuízo de haver respostas de institucionalização, nós entendemos e propomos isso no nosso programa, deve haver um plano de desinstitucionalização, precisamente que articule, por um lado, a possibilidade de adaptação dos espaços onde as pessoas moram para responder às dificuldades e, portanto, à perda de autonomia, e há pequenas obras, pequenas adaptações das casas que podem fazer a diferença. Esse plano de desinstitucionalização passaria também pela criação de uma rede, de uma bolsa pública de apoio domiciliário, pela alteração do próprio apoio domiciliário, não apenas no alargamento dos horários, mas no tipo de apoio que existe, na integração entre a componente mais relacionada com a saúde e a componente mais relacionada com o apoio social, na integração de outras dimensões, como a questão cultural no próprio apoio domiciliário, na possibilidade dele funcionar também ao fim de semana e à noite, para que essas respostas mais assentes na possibilidade das pessoas permanecerem nas suas habitações, com as suas redes de vizinhos, com as suas redes de sociabilidade, seja o caminho a privilegiar. E depois é preciso pensar também noutras soluções, como as que passam pelas residências partilhadas, em Lisboa alguns exemplos das chamadas repúblicas para pessoas mais velhas, mas a ideia do co-housing ou das residências partilhadas, no fundo, da possibilidade de nós associarmos as infraestruturas de habitação com as infraestruturas de cuidados e de nós pensarmos a própria habitação para a multiplicidade de públicos que existem e para a necessidade de nós termos políticas que organizem as cidades e organizem a própria oferta da habitação, tendo em conta a interdependência e tendo em conta a necessidade de responder a uma população que será mais envelhecida e onde haverá maior necessidade de cuidados. Agora, esta é a questão sobre, digamos, privilegiar-se a dimensão domiciliária do apoio social e dos cuidados formais. Mas já foram colocadas aqui muitas outras questões a que certamente teremos tempo de abordar. Bom dia. Não posso deixar de agradecer à ESEP trazer este tema, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, porque é um tema que normalmente só pensamos quando estamos perante esta situação. Em relação à pergunta que me fez, eu acho que não cabe a um partido decidir por cuidados de longa duração no domicílio ou na instituição. Acho que esta decisão deve partir da pessoa, do doente, do idoso em causa. Mas nós sabemos que não é o que acontece. Sabemos que foi devido ao envelhecimento da população, à necessidade da população de ter cuidados continuados quando estão perante esta situação, que foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Isto foi em 2006 e por decreto-lei, que é importante que se saiba que foi por decreto-lei. Os objetivos estão bem traçados e eu vou dizer os objetivos, que é rápido, para que se tenha consciência do que é que está aqui em causa, que é a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada, integrada, a pessoas que independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência. E estes cuidados integrados estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade no âmbito da situação de dependência em que se encontra. E é aqui que o PCP intervém, porque as suas intervenções são no sentido de cumprirmos estes objetivos. Mas na prática as coisas funcionam de forma diferente. Dizer também que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados tem a tutela de 2 ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social,
que é importante termos consciência disso. E, como disse, e bem, na grande maioria das vezes, os idosos, os doentes, optam por ficar no domicílio. Ora, aqui está um problema que se apresenta. Estas decisões, esta necessidade, como é que aparece? Ou o idoso ou o doente está internado e de repente a família é confrontada com uma alta, com uma pessoa que vai necessitar de cuidados contínuos, e num curto espaço de tempo tem que decidir: levo para casa ou deixo ficar, ou vou institucionalizar. Aqui entra a segurança social, o apoio social, e que é confrontado com uma burocracia enorme, e aqui é que vai ser tomada a decisão. Porque esta decisão depende não da vontade do cuidador de levar o doente para casa, que muitas vezes tem essa vontade, é conhecida. Muitas vezes os familiares querem levar o familiar para casa, mas estão confrontados com imensos problemas. Pois, por exemplo, a questão laboral. Hoje sabemos que a idade da reforma é 66 anos e 4 meses. Como é que um descendente pode tratar do seu pai ou da sua mãe se tem que trabalhar? Se ele próprio não consegue dar resposta em relação ao tempo que vai disponibilizar para esse doente que requer, como já disse, e como estão nos objetivos, cuidados continuados. Depois, há a questão da falta de formação do cuidador. Quando o doente ou idoso está no hospital, por exemplo, os cuidadores são confrontados com a alta do doente, por vezes é em 10 minutos, meia hora, que um enfermeiro explica como posicionar, como tratar de uma sonda nasogástrica, como tratar de uma sonda vesical, os posicionamentos, os levantes, uma complexidade de cuidados que é difícil para um cuidador que não tenha devida formação dar resposta. Depois, a responsabilidade que vai pesar em todo o agregado familiar, sobretudo no cuidador, que já tem o problema da parte laboral, tem o problema da não formação, vai ter depois o problema da parte social, que fica para segundo, terceiro plano e que acaba por deixar de existir para o cuidador. Tem também a parte do rendimento familiar, que vai ter despesas acrescidas com a saúde deste familiar, desta pessoa dependente, que vai ter necessidade de mais medicamentos e outros materiais, dependendo da situação. Há sempre uma despesa que é bastante, que se vai notar bastante no orçamento familiar, no rendimento familiar. Depois há as habitações sem capacidade para receber um dependente nesta situação, que vai requerer cuidados de higiene diferentes dos habituais, vai muitas vezes requerer mudança de mobiliário e ter uma cama adaptada, enfim, um número enorme de condições que as habitações não estão feitas para isso e muitas vezes os familiares não conseguem dar resposta. E também há o problema, e aqui entramos na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Diferenciados, o apoio domiciliário, que é insuficiente e não é contínuo. Portanto, ficar em casa, optar por cuidados de longa duração num domicílio ou numa instituição, não vai depender da decisão do doente ou do descendente, mas sim de uma decisão que vai ser baseada em todos estes problemas que se vão apresentando. E depois há o problema da parte burocrática, tanto para os cuidados de longa duração no domicílio, como para os cuidados domiciliários, os cuidados de longa duração em instituição.
há uma desarticulação entre a parte da área social, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, e da Segurança Social. Não por má vontade de ambas as partes, não por má vontade por falta de vontade dos trabalhadores, mas porque tem havido um desinvestimento em ambas as partes. A Segurança Social é confrontada com falta de carências de meios humanos, carência de meios materiais, a obsolescência de muitos equipamentos e até instalações decadentes, instalações degradáveis. O Serviço Nacional de Saúde também tem este problema, o problema de carência de trabalhadores que possam dar resposta a isto. E a parte burocrática, sendo o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, a área social a tratar, é mais fácil. Mas se, por acaso, o dependente está a partir de casa, os familiares muitas vezes desconhecem o que fazer para terem acesso à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Portanto, vai ser fundamental haver um investimento no Serviço Nacional de Saúde e um investimento na parte social. É também importante haver uma sintonia entre os outros serviços, haver uma articulação entre, por exemplo, cuidados de saúde primários, entre o hospital, entre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a área social. São problemas que existem pela desvalorização que tem sido feita ao longo destes anos dos serviços sociais do Estado. Eu penso que já me estou a alongar um bocado nesta resposta. Portanto, o Partido Comunista Português é a favor tanto do internamento de dos cuidados de longa duração ou no domicílio ou na instituição, e que deverá depender da decisão do familiar ou do doente ou idoso em si, e que cabe ao Governo, ao Estado, dar resposta, e a resposta é fácil, estão nos objetivos. Cumprindo estes objetivos que estão traçados, a resposta é possível. E esta decisão por parte do cuidador ou do doente ou idoso em questão é possível também. De facto, vivemos cada vez mais tempo, mas não necessariamente com mais qualidade. E a capacidade de termos uma tecnologia cada vez mais avançada, uma ciência também cada vez mais avançada, de facto permite-nos viver mais tempo, mas com mais comorbilidades, e portanto é um desafio do futuro e é um desafio de facto da saúde e também da área social, intervir de forma a que o viver mais tempo seja também um viver com mais qualidade. E, de facto, sabemos que há muitas famílias, principalmente pessoas com idade avançada, que não têm hoje condições de vida adequadas, nomeadamente, e só pegando aqui num exemplo muito simples, a questão da pobreza energética, que, evidentemente, acaba por ser um constrangimento a algumas soluções que poderiam ser muito interessantes. Isto, querendo dizer com isto que nós somos essencialmente a favor da desinstitucionalização, sempre que possível deve ser dado ao utente e à sua família a possibilidade de o tratamento ser feito no domicílio, com todas as condições de conforto, com todas as condições de afeto que permitem a estes familiares, até numa ótica de melhoria do seu estado de saúde, porque estão emocionalmente mais integrados, estão emocionalmente mais protegidos, e de facto este seria o caminho ideal, houvesse então condições para tal. O que nós temos alguma preocupação é que para fazermos esse caminho, de facto temos que garantir que estes domicílios, este espaço onde as pessoas de facto estariam depois em acompanhamento domiciliário, têm que ter condições. E nós sabemos que muitas destas famílias vivem em casas com umidade, vivem em casas geladas, que também não são confortáveis do ponto de vista da sua própria recuperação e bem-estar. Portanto, temos aqui um conjunto, porque também consideramos que a saúde não pode ser vista de uma forma isolada, de uma forma separada. Para nós as políticas de saúde têm que estar totalmente articuladas e integradas em outras áreas da governação, nomeadamente na área da economia, na área da habitação, e portanto
consideramos que tem que haver uma forte articulação entre a saúde e, por exemplo, o Ministério que tutela as questões sociais e as questões da habitação, no sentido de garantir até através, por exemplo, das autarquias e de apoio às autarquias, que se criem condições para que haja pequenas obras, por exemplo, em casa destas pessoas, de forma a que, se calhar, pequenos constrangimentos que impedem o seu tratamento domiciliário pudessem até ser concretizados. Não obstante, é preciso, de facto, ter aqui um pacote de medidas na área da pobreza energética e é preciso também ajudar a que estas famílias consigam aceder a este tipo de apoios, porque não interessa ter apoios se depois as pessoas não conseguem aceder, ou por falta de literacia, ou por desconhecimento. E, portanto, há aqui um trabalho de grande apoio às famílias, no sentido de elas serem informadas de quais são os apoios e os investimentos a que podem recorrer para terem, de facto, as condições melhores para o seu estado de saúde. Por outro lado, também temos aqui uma medida muito concreta, que é, muitas das famílias também não conseguem assegurar alguns dos investimentos prévios, iniciais, que precisam de fazer, ainda que sejam elegíveis para concorrer a determinados financiamentos. A verdade é que depois, se não tiverem capacidade económica para avançar com esse investimento, não o conseguem fazer. E, portanto, o que nós propomos é que haja previamente uma avaliação destas situações, possa haver uma entrega financeira, pelo menos de uma grande parte do valor que estas pessoas possam precisar, e aqui um contrato, ao fim e ao cabo, de investimento, em que vão recebendo à medida que vão instalando essas medidas, e aí de certeza que conseguiremos então melhores condições para todos. Não obstante dizer isto tudo, há também aqui uma questão que muito nos preocupa. Nós sabemos que não existem camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, apesar de alguns esforços que têm vindo a ser feitos, de facto não há ainda resposta para todos, e principalmente nas unidades de longa e de média duração e também na convalescência. Já vários especialistas têm vindo a falar disto, das necessidades em relação às estruturas e aos cuidados continuados, mas de facto as camas continuam a ser parcas, e nós sabemos muitas vezes que as pessoas até podem aceder, por exemplo, a estas camas, mas estão tão longe do seu território, acabam por só ter uma vaga tão longe do sítio onde as famílias residem, que acabam por não aceitar. E, portanto, parece-nos também que também há aqui um papel importante das autarquias, no sentido de, como aconteceu já em algumas, eu dou aqui o exemplo de Matosinhos, que também, através de uma preocupação com as suas comunidades, faz protocolos, faz parcerias com a Unidade Local de Saúde, por exemplo, e com isso faz um investimento tripartido, normalmente em parceria com o Ministério da Saúde e também com a Segurança Social, no sentido então de conseguir estas respostas locais de proximidade. No programa nós temos claramente, porque sabemos que queremos também esta desinstitucionalização com qualidade, e porque sabemos também que não existem camas em quantidade, queremos e temos o compromisso de ampliar e consolidar esta rede de cuidados continuados e também paliativos, adequando àquilo que são, de facto, as reais necessidades da população. Queria só dar aqui uma nota muito breve, porque acho que também é importante. As famílias, de facto, veem-se muito agastadas depois, porque sentem aqui uma culpabilidade muito grande entre aquilo que podem dar ou não dar aos seus progenitores, por norma, ou aos seus cônjuges, e acabam por sentir aqui um grau de culpa muito grande, que também acaba por trazer problemas de saúde mental e emocional fortíssimos, uma vez que se vê neste dilema de eu queria estar a cuidar do meu familiar, mas eu não posso, porque tenho uma família, porque tenho um trabalho, porque posso perder aqui uma série de regalias, e portanto parece-nos que isto não funcionará se não tivermos também um apoio fortíssimo aos cuidadores. Sabemos que ainda são muito poucos aqueles que estão elegíveis para este apoio, é preciso aumentar a elegibilidade destes cuidadores, e é preciso apoiá-los no sentido da compensação também daquilo que é o seu trabalho e o seu investimento, na medida em que acabam por ser eles também que saem muito desgastados deste trabalho. Não podemos deixar de dizer, porque é uma verdade, que é óbvio que isto para o CNS, o facto de termos também cuidados domiciliários é também uma redução, ao fim e ao cabo, da despesa do SNS, mas acaba por ser um agravamento muitas vezes na vida das famílias, e portanto precisamos aqui de algum equilíbrio para que tudo isto se possa conjugar da melhor forma. Portanto, dito isto, penso que estas são as ideias mais importantes. Concordamos sim com a desinstitucionalização o mais possível. Aliás, temos essa medida também no caderno de encargos do PAN, que é garantir que sempre que possível o internamento domiciliário seja uma medida viável, seja execuível, mas para isso precisamos ter boas condições de instalações das pessoas nas suas casas, precisamos ter conforto, precisamos ter cuidadores e precisamos de ter, obviamente, equipas reforçadas no SNS e que estão também muito desgastadas e que estão também com um rácio muito baixo para aquilo que são as necessidades dos serviços. Boa tarde, professora Abel Paiva. Obrigado a si e à ESEP pelo convite. Em relação à pergunta e aos dados que apresentou,
Eu creio que os dados demonstrados são avassaladores e não há ou não deveria haver alternativas senão as políticas serem dirigidas no sentido de respeitar a vontade das pessoas, principalmente quando estas estão em situação de maior fragilidade e maior dependência. Os números, apesar de serem muito claros, não me surpreendem, porque eu sou uma pessoa que está no terreno e a percepção que eu tinha é confirmada com os números. Eu acho que devemos ser completamente sensíveis ao que os números nos dizem. Ora, se há algo que eu posso dizer a respeito da iniciativa liberal é que esta defende e respeita a opinião e a liberdade de escolha das pessoas nas políticas que promove e nas medidas que pretende implementar, e a saúde não é exceção. É, aliás, um dos nossos lemas. Sendo assim, eu creio que é seguro afirmar que a iniciativa liberal defenderá que se respeite a vontade de cada indivíduo na prestação de cuidados, principalmente quando este se encontra em situação de maior fragilidade. Os números dizem-nos uma realidade, que é preciso apostar na prestação de cuidados de longa duração no domicílio, desenvolvendo esforços e investimentos para aumentar a prevalência dessa realidade, no sentido de promover o conforto a quem mais precisa desses mesmos cuidados. E tanto a iniciativa liberal é sensível a isto que, curiosamente, no nosso programa eleitoral para estas legislativas que agora estamos a concorrer, temos uma parte do nosso programa que diz respostas sociais ao envelhecimento, que aponta, nessa mesma parte do programa, o caminho para potenciar o reforço das redes de suporte local através de equipas comunitárias especializadas. E curiosamente, um dos objetivos da proposta é permitir o reforço das redes comunitárias de apoio, geridas por equipas multidisciplinares e profissionais, que assegurem a segurança e o conforto do idoso em situação de dependência e fragilidade, através da disponibilização de cuidados de saúde em ambulatórios 24 horas por dia. Portanto, esta medida tem concreto está no nosso programa, vai no sentido dos números apresentados, por isso é algo pelo qual a Iniciativa Liberal se baterá. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi feito a nós e a todos os partidos com representação parlamentar. É realmente para nós, enquanto Partido da Cidadania, absolutamente essencial participar neste tipo de iniciativas e neste tipo de debates. Depois queria pedir desculpa pelo facto de termos tido esta mudança de última hora na pessoa que estava marcada de vir, mas infelizmente os tempos em que vivemos levam a que estas coisas possam acontecer. Portanto, nós somos um partido que tem uma visão centrada no utente, centrada nas pessoas. E, portanto, nós vemos a saúde como deve ser algo que deve ser centrado precisamente no utente. Desse modo, nós acreditamos que, e como os dados apresentados pelo Dr. Abel Paiva o dizem, que a principal forma de cuidado de longa duração deve ser feita em casa, onde as pessoas estão mais confortáveis, onde as pessoas podem ter, para além do apoio de equipas especializadas, o apoio da família, onde podem se sentir onde podem ter uma qualidade de vida maior e uma vida mais digna durante mais tempo. Portanto, esta é, sem dúvida alguma, a prioridade para o LIVRE. Nós precisamos de aumentar os recursos nesta área e queremos que, como disse, aumente a percentagem de pessoas em Portugal que tenha cuidados de longa duração domiciliários. Para isso é absolutamente essencial um adequado financiamento para as equipas de cuidados de longa duração, bem como para aquilo que são os cuidadores informais que existem normalmente nessas situações em casa. Desse ponto de vista, também podemos perceber que para as pessoas poderem ficar em casa, as casas têm que ter condições de salubridade, condições de aquecimento, condições de espaço. Isso também é algo que para nós é absolutamente essencial e por isso nós propomos no nosso programa um pacote de ajudas para a transformação das nossas casas, que hoje onde as pessoas passam frio, onde as pessoas têm uma grande dificuldade em se aquecer, o que afeta essencialmente e principalmente os mais idosos,
para que possam ter incentivos para que haja uma eficiência, umas obras de eficiência energética nas suas casas, para que estas possam ser mais quentes, possam estar mais bem preparadas para quando os idosos têm algum tipo de problema ou necessitam de algum tipo de cuidados, e dessa forma tornar a vida das pessoas mais confortáveis, mais humanas e mais dignas.